explorar o mundo das empresas e dos negócios de forma descontraída e descomplicada. Olá, eu sou a Rita Maria Nunes. Bem-vindo ao Conversas Informais sobre Negócios. Bem-vindo de volta a mais um episódio de Conversas Informais sobre Negócios. Hoje vamos falar sobre felicidade. E o meu convidado, para alguns, é o empresário com o maior número de seguidores no LinkedIn, para outros é o presidente da Associação Empresarial do Minho, mas, acima de tudo, ele é o responsável por ter criado o primeiro Departamento da Felicidade numa empresa portuguesa. Bem-vindo, Ricardo Costa. Obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Qual foi a necessidade de criar então este Departamento da Felicidade? Conta-me essa história maravilhosa. Já desde 1957 que há uma cultura empresarial, e essa eu não tive responsabilidade nenhuma, essa foi criada pelo meu avô, que era uma cultura organizacional focada nas pessoas. Uma cultura organizacional que promova um ambiente saudável, seguro, de bem-estar e que se atinja aquele tão ambicionado equilíbrio entre vida pessoal, profissional e familiar. O que eu fiz em 2017 foi dar um chapéu a toda esta cultura organizacional, inspirada por uma viagem que eu fiz a Abu Dhabi, onde percebi que existia um Ministério da Felicidade e pensei que se um país decidiu criar um Ministério da Felicidade para cuidar do bem-estar dos seus cidadãos, porque não uma empresa também ter um departamento que se ocupasse disso mesmo, para os seus trabalhadores, como é lógico. E foi assim que nasce o Departamento da Felicidade, que no início era um conjunto, um programa de benefícios muito alargado, que nós tentávamos que fosse o mais abrangente possível. Nós fazíamos inquéritos 6 em 6 meses para perceber se os benefícios estavam a ser valorizados ou não pelas pessoas e que novos benefícios nós podíamos integrar nesse programa, mas ele foi evoluindo ao longo do tempo e hoje está muito mais focado na individualidade. E esta foi, sem dúvida, uma evolução muito significativa, porque nós percebemos que a forma como eu sou feliz é seguramente diferente da forma como tu és feliz e diferente da forma como todos aqueles que nos vão ouvir são felizes. E a partir de 2021, quando nós contratamos a Margarida com formação em Psicologia e autonomizamos o Departamento da Felicidade, porque é importante dizer que ele no início estava no Departamento de Marketing, depois passou para o Departamento de Recursos Humanos e só em 2021 é que ficou autónomo. E então com a entrada da Margarida e ela tendo formação em Psicologia, porque isto é fundamental para se conseguir extrair das pessoas a verdadeira informação, o verdadeiro sentimento, porque normalmente o que acontece nas empresas é que as pessoas, quando lhe perguntamos algo, dizem-nos aquilo que nós queremos ouvir. E não o que elas sentem, no fundo. E não o que elas sentem. E essa é outra evolução também, é nós conseguirmos criar um ambiente onde as pessoas não tenham medo de ser criminalizadas, recriminadas ou criticadas quando expressam os seus verdadeiros sentimentos. E, portanto, no fundo, não tenham medo de ser felizes, não é? Esse é o objetivo. No fundo, não tenham medo de ser felizes ou de procurar a felicidade. E para isso eu costumo dizer que tem que haver este binómio. Um ambiente saudável e favorável a que as pessoas se sintam livres a expressar os seus sentimentos e aquilo que verdadeiramente sentem, e uma pessoa que tenha as competências para perceber o que é que as nossas pessoas querem transmitir. E eu acho que nós conseguimos isso a partir de 2021, quer com a autonomização do Departamento da Felicidade e a contratação da Margarida, como eu disse, psicóloga, e com fomentar um ambiente cada vez mais de liberdade, de transparência e sem crítica. Eu digo muitas vezes nas reuniões, quer da administração, quer reuniões gerais, por mais espatafúrdia, por mais estúpida que possa parecer a ideia, ou a sugestão, ou o sentimento, digam-no. Vamos criar aqui um ambiente onde ninguém seja criticado por expressar a sua opinião, por expressar o seu sentimento. Isto é uma construção. Não somos de toda a empresa perfeita, mas trabalhamos para ser melhores todos os dias. É isso mesmo. Esse Departamento da Felicidade preocupa-se com que detalhes organizacionais, ou seja, que tipo de bem-estar é que eles têm no local de trabalho, além das relações que falavas aqui? Ao dia de hoje, grande parte do trabalho da Margarida é ouvir, é escutar as pessoas, perceber as suas expectativas, as suas motivações, como é que se sentem no local de trabalho, como é que se veem na empresa há 5 e há 10 anos, perceber também
que impacto é que esta situação externa está a provocar nas pessoas, fosse a pandemia, seja a guerra, seja a inflação, aumento da taxa de juros. Essa é uma grande parte e essa é a individualidade. Depois nós continuamos com um programa alargado de benefícios, onde se inclui o seguro de saúde, os prémios que nós atribuímos mensalmente, a fruta disponibilizada todos os dias nas instalações, os eventos que vamos realizando, o serviço de engomadoria, que ainda hoje é o serviço mais valorizado e foi um dos primeiros em 2017 e continua a ser do mais valorizado. Portanto, as pessoas na empresa levam a roupa à terça e à sexta, e à sexta e à terça recolhem a roupa já devidamente passada a ferro, e isso continua a ser muito valorizado. É menos uma dor de cabeça lá em casa. É uma dor de cabeça e, acima de tudo, é disponibilizar mais tempo para que as pessoas se dediquem a si próprias, às suas famílias, aos seus amigos. E depois tem outra parte também muito importante, e já pós-pandemia, tem a ver com a flexibilidade do horário e com a questão do trabalho híbrido. E isso foi muito importante. Eu passei quase um ano para decidir que critério nós íamos implementar no que se refere ao trabalho híbrido, e eu achei que ele só fazia sentido se isso trouxesse um benefício real para as pessoas. E então decidimos o critério da distância. Porque, por exemplo, aqui nós temos instalações aqui em Lisboa, temos muitas pessoas que moram na margem sul, que passavam 1h30 de manhã, 1h30 à tarde no trânsito. Se essa pessoa puder ficar em casa 2 dias por semana, vai poupar 6 horas por semana, que em vez de estar no trânsito, pode estar com os seus filhos, com a sua família, ou dedicar o tempo a si próprio, fazer o que bem entender. E vai ser muito mais produtiva. E eu acredito que vai ser muito mais produtiva, vai ser muito mais feliz, e a empresa vai ganhar com isso, e a pessoa, acima de tudo, também ganha muito com isso. Eu já sou contra o teletrabalho por teletrabalho. Se uma pessoa sai de casa para levar o filho à escola ao lado da empresa e depois volta para casa para trabalhar, aí já não me faz tanto sentido. E, portanto, o critério que nós definimos foi a distância de casa à empresa, para decidir se é 1 dia ou 2 dias que ficam em casa por semana. Claro que isto depois cria algumas sensações de injustiça, porque há funções que não é possível fazer teletrabalho. As pessoas que estão no armazém a receber encomendas ou a despachar encomendas não podem fazê-lo a partir de casa. E como é que se equilibra isso? É uma questão de se perceber que é mesmo assim. Tem a ver com as funções. É uma questão de perceber, se as pessoas quiserem outras funções dentro da organização, nós estamos sempre disponíveis, e aliás os nossos recrutamentos são sempre feitos primeiros internamente. Nós, quando abrimos qualquer posto novo, qualquer função nova, primeiro vemos dentro da empresa se temos pessoas que tenham a ambição de o executar, só depois é que vamos buscar fora, e as pessoas sabem disto e, portanto, sabem que nunca estão limitados na sua função, e isso faz com que exista um crescimento profissional, uma valorização das pessoas. E se a pessoa que no armazém sabe que não pode fazer teletrabalho, se tem ambições de ir para outro departamento, é só uma questão de demonstrar vontade em se requalificar, porque isto é um tema muito importante nas organizações hoje, principalmente com estas transições que nós vivemos, transição energética, transição digital, inteligência artificial. Nós temos que nos mentalizar que as empresas têm um papel muito importante, mas as pessoas também têm que perceber que têm que se requalificar, porque cerca de 30% das profissões vão desaparecer nos próximos 10 anos. E há muitas que ainda não existem. E há muitas que ainda não existem e vão ser criadas. E eu gosto sempre de desmistificar, e fugindo aqui um bocadinho só da felicidade, mas isto acaba por ser felicidade também no trabalho, porque eu acredito que a inteligência artificial não vai tirar o lugar a ninguém. Vai simplesmente fazer com que as pessoas façam tarefas mais produtivas e até mais interessantes, porque o que vai fazer é que tarefas que são repetitivas, seja uma máquina que as faz até muito melhor do que as pessoas, mas as pessoas podem se dedicar a fazer algo muito mais interessante, que cria muito mais valor. Isto vai aumentar a produtividade, vai aumentar seguramente os salários em Portugal, e vai fazer com que, em alguns casos, se atinja aquela questão que se andou aí a falar durante um ano, das semana de 4 horas. A inteligência artificial pode ser um aliado para que um conjunto de tarefas possam ser feitas pelas máquinas, pela inteligência artificial, e os humanos se dediquem a coisas muito mais interessantes, muito mais produtivas e que criem muito mais valor. Nas PMEs, isto é um desafio principalmente para os micro e pequenos negócios, ou seja, como é que numa estrutura pequena um empresário pode garantir a felicidade?
Fazem muitas vezes essa pergunta. Nós não somos nem uma micro, mas também não somos uma grande empresa. O nosso universo de pessoas em Portugal são cerca de 100 pessoas, mas temos empresas no grupo com 3 pessoas e temos empresas com 40 pessoas. Portanto, temos as várias realidades. E, portanto, essa questão quando dizem, numa microempresa isso é impossível. Não é impossível. É uma questão de zeros à direita, como eu costumo dizer. Mas a cultura organizacional é o que é importante. Existir uma cultura de envolver as pessoas nas decisões, de reconhecimento pelo trabalho que desenvolvem, de valorização das pessoas, de encontrar o equilíbrio de vida pessoal e vida profissional, podem não oferecer uma viagem ao México, ou a Punta Cana ou à Jamaica, mas podem fazer um conjunto de outras coisas. Este serviço que eu disse de engomadoria é dos que nos custa menos dinheiro. Portanto, e que as pessoas mais valorizam. E que mais valorizam, é isso mesmo. Para dar uma ideia, a viagem foi das que nos custou mais dinheiro. Nós, na primeira viagem, 60% das pessoas não queriam a viagem porque estavam a encarar um constrangimento. Ou por ciúmes do marido, ciúmes da mulher, filhos. Não interessa aos motivos. Mas andar de avião. Mas também é válido. Também é válido. Portanto, e nós pensamos, quem é que não quer ir uma semana para Punta Cana com tudo incluído? Em teoria toda a gente quer, mas na realidade muitos estavam a considerar aquilo constrangimento e por isso nós fomos obrigados, entre aspas, decidimos oferecer um salário extra a quem não queria a viagem. Isto só para dizer que não está em causa o valor que se investe nisto, que com pouco valor nós já conseguimos ações muito mais relevantes e com muito mais impacto do que algumas que nos custaram muito mais dinheiro. É mesmo uma questão de cultura organizacional. E essa cultura pode ser feita numa empresa de uma pessoa, de 10, de 100, de 1000 ou 10.000. E, portanto, também é importante, e ainda bem que fizeste esta pergunta, porque desmistificar, isto da felicidade é só para as Googles, para as Microsofts e para as grandes empresas. Não é. Serve para todo o tipo de empresas, de uma pessoa a 10.000 pessoas. É o que tu reforças, é a cultura organizacional. Eu sei de histórias que às vezes me entristecem. Por exemplo, trabalhas num escritório e não tens direito a um café, tens que pagar o café. Trabalhas numa empresa de catering e tens que levar a tua marmita porque não podes comer. Isto são contrassensos da forma de trabalhar. Sim, empresas que não disponibilizavam água aos trabalhadores, que obrigavam as pessoas a levar a garrafa de água de casa. Coisas assim que eu acho que isso não é um garrafão de 25 litros naquelas máquinas de dispensadores de água, ou até nem precisa ser dessas, pode ser. Não é isso que vai fazer a diferença no orçamento de uma empresa. Porque também digo, se for isso, faça o orçamento, a diferença no orçamento de uma empresa, essa empresa mais vale fechar. Exato, mas não está cá a fazer. Todos infelizes, inclusive ela valor. Isto pode ser polémico, mas é mesmo assim. É como a questão dos salários. Se uma empresa tem como objetivo pagar o salário mínimo em toda a sua existência e só estar à espera que o governo lhe diga ao final de cada ano quanto é que vai ter que pagar no ano a seguir, alguma coisa está errada. Não está aqui a fazer. Sim. Não está a criar valor, não está a beneficiar a sociedade, não está a contribuir para uma vida digna dos portugueses. Tu tens muita exposição nas redes sociais e às vezes eu vejo comentários, não diretamente às tuas publicações, mas a algumas, de que esta coisa do salário emocional é tudo muito giro, mas não paga contas, não é? Eu sou o primeiro a dizer isso. O salário emocional nunca pode substituir o salário real. Portanto, nós temos que pagar condignamente e garantir o extra da felicidade. Isso é fundamental. É nós garantirmos uma vida digna aos nossos trabalhadores. E por isso é que eu testo ter um salário mínimo e uso muito salário digno. E nunca se pense que a engomadoria vai substituir 20 ou 30 ou 40 ou 50 euros que nós vamos pagar de salário real. Agora, o que eu acredito é que as empresas têm que ter uma mentalidade e uma cultura que, além de pagarem o salário, promovam a felicidade. Porque eu acredito. Além de uma missão das empresas, porque de facto se as pessoas passam tanto tempo, como eu digo, mais de 50% do tempo que estamos acordados é passado em contexto organizacional. Se esse tempo é passado em contexto tóxico de infelicidade, nós vamos ser infelizes na nossa vida, porque é uma grande parte da nossa vida que é passada nesse contexto. Depois descarregamos lá em casa. E depois descarregamos onde tivermos que descarregar. Portanto, é uma missão. Mas mais do que isso, eu acredito mesmo que promovendo a felicidade, promovendo pessoas motivadas, pessoas comprometidas com a empresa vai ter melhores resultados. Se nós cuidarmos das nossas pessoas, as pessoas vão cuidar dos nossos clientes, dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros, vão cuidar da nossa empresa. Portanto, eu às vezes pergunto, mas essa coisa da felicidade, isso é lucrativo?
E como eu disse há pouco, não deve ser essa a questão, deve ser uma parte da missão das empresas proporcionar um ambiente e uma cultura de felicidade e de bem-estar aos trabalhadores, mas se mesmo assim querem perguntar, já não faltam estudos que demonstrem que pessoas motivadas, trabalhadores felizes, são muito mais inovadores, são muito mais produtivos e as empresas conseguem resultados muito mais... Não estão a olhar para o relógio à espera da hora da saída. É tudo, é o comprometimento, é a forma... Vamos ver uma coisa, os negócios são feitos por pessoas. Se nós tivermos pessoas motivadas, eles vão estar a olhar pelos nossos clientes de uma forma motivada e vão criar um engagement muito mais forte. Vão estar a olhar pelos fornecedores, mas vão estar a pensar na empresa e criar... Os negócios são relações. Sim, as empresas não existem a não ser com um número de contribuinte, mas quem faz as empresas, e a minha frase que eu digo sempre, as empresas não são feitas de pessoas, as empresas são as pessoas. E, portanto, enquanto não percebermos isto, e cada vez mais isto é relevante, nós sabemos que vivemos uma disputa pelo talento tremenda, porque há falta de pessoas neste momento qualificadas para trabalhar nas organizações. Portanto, as empresas que conseguirem criar um employer branding mais forte, serem mais atrativas, são aquelas que vão ter mais sucesso no futuro. Eu, inclusive, fiz um episódio justamente sobre isso. A dificuldade de recrutar muitas vezes pode estar em a tua empresa não ser atrativa. Nós não temos dificuldade em recrutar. Nós também... Isto que se ouve hoje em dia, eu sempre que abrimos um processo de recrutamento, temos dezenas, para não dizer centenas de pessoas a candidatar, pessoas fantásticas, talentos enormes, muito qualificadas, portanto, criamos um... Sim, nós temos, eu acompanho um empresário que tem fila de espera de pessoas para trabalhar com ele. Ele diz, eu preciso de crescer o meu negócio porque eu tenho estas pessoas a querer vir trabalhar comigo. Para trabalhar. E lá está, tem tudo a ver com isso, com aquele... Com a atratividade da empresa para trabalhar. Que depois... Isto é importante também que se diga, porque às vezes também passa a imagem, não, mas isto que o Ricardo ou que o Bernardo da Costa faz, isto é uma ação de marketing, uma ação de chá. Isto depois tem que bater a bota com a perdigota, como se diz. Portanto, isto depois não pode ser só frases bonitas na parede e mensagens bonitas nas redes sociais e depois isto não funcionar. Com a consciência que não há empresas perfeitas e nós não somos empresas perfeitas. Temos os nossos problemas, temos as pessoas no dia-a-dia, mas que uns dias são melhores, outros nos dias não estão tão bem. Mas a grande diferença é nós termos pessoas que estão orientadas para soluções e não pessoas para estarem à procura de quem foram os culpados de algo ter acontecido. E isto na mentalidade de uma organização é fundamental. A par disso, a comunicação. Ainda hoje, quando nós perguntamos qual é o principal problema dentro da nossa organização, a comunicação interna é sempre o que vem no número 1. E eu acredito que é transversal a quase todas as organizações. E uma cultura organizacional deste tipo que nós estamos a falar, que promove a felicidade, também melhora muito os níveis de comunicação interna. E, portanto, há um conjunto de benefícios que não é só marketing, até porque não se deve centrar no marketing. E foi um erro que nós cometemos, um erro que, lá está, foi pioneiro, o Departamento da Felicidade, e quando nós o criamos ele estava dentro do Departamento de Marketing. E, portanto, ele teve muita projeção externa e nós chegamos a uma altura onde as pessoas nos estavam a dizer, não, isto é só lá para fora, estão-se a esquecer cá de dentro. Foi quando nós passamos para os recursos humanos e deixamos de o promover tanto externamente. Porque quando está no marketing é uma tendência natural das pessoas do marketing em falarem para fora. Não é? É importante. Mas as pessoas também têm que ter noção, os trabalhadores, que lá está aquilo que nós falámos há pouco. Uma vantagem competitiva enorme quando a empresa é vista como um bom local para trabalhar, porque isso vai permitir atrair os melhores. Tendo os melhores do nosso lado, nós vamos seguramente ter melhores resultados e mais sucesso enquanto empresa. No outro dia vi uma publicação vossa que vocês têm 3 gatas. É verdade, as Bernardas. Eu sou gateira assumida. E lembrei-me de uma história que vivi muito pouco feliz. Aqui há uns anos eu trabalhava no Brasil e quis levar a minha cadela para o trabalho e não deixaram. E aquilo foi um choque imenso porque não havia permissão para levar os animais, etc. E eu tanto andei que desenvolvi o dia de levar o animal. E a determinado momento havia um dia em que toda a gente levava o seu animal. E eu adorei ver a vossa publicação e pensei assim, que incrível, até porque nós sabemos que os gatos só estão onde são felizes. E, portanto, se elas estão lá, é porque elas são felizes também. E eu acredito que são muitos. Foi um desafio que 2 pessoas da organização me fizeram, da empresa me fizeram. Havia 3 gatas que iam ser entregues a uma associação porque a família que as tinha ia emigrar para o México e não as podia levar. Eu disse logo que sim. A única exigência, entre aspas, que fiz, o único pedido que fiz foi que existisse quem cuidasse das gatas para que elas tivessem, de facto, uma vida também elas digna, porque se é algo que nós devemos respeitar também é o direito dos animais a terem uma vida digna. E criou-se uma comissão das gatas, 7, 8 pessoas,
E tem funcionado, nós já temos as gatas há 1 ano e meio, mais ou menos, tem funcionado maravilhosamente. E olha, quem vai lá, a primeira coisa que diz é: nota-se que as gatas estão felizes, porque de facto são muito bem tratadas. As pessoas querem ir à empresa ver as gatas, nem é mais nada. Já houve pessoas que quiseram ir à empresa para ver as gatas. Sim, Elas normalmente estão sempre no departamento de marketing, que é onde elas se sentem, acho eu, mais confortáveis, porque também se calhar elas souberam que foi dali que partiu a ideia, e às vezes os animais têm estes instintos, mas andam pela empresa e são muito bem tratados. E eu acho que nós também, eu falo por mim, quando estou numa reunião e tenho a porta aberta, e a minha porta está quase sempre aberta, lá vêm elas, entram, passeiam, sobem em cima da mesa, descem. Isto cria um ambiente que nós temos aqui de informalidade, que é cada vez mais importante nos negócios. Também nas organizações. Nós temos que perder esta formalidade, esta questão dos títulos nas empresas, que a mim me dá um bocado de arrepios, dos engenheiros e dos doutores. É algo que eu proibi há muitos anos, há mais de 15 anos, proibi na empresa de nós tratarmos alguém por doutor e engenheiro. E as gatas também ajudam a esta informalidade e perceber que nós na empresa, aquilo que eu digo sempre, não temos que esperar pelas 6 da tarde para sermos felizes na nossa vida. Se nós encararmos o trabalho como um sacrifício para nós, com o dinheiro que tiramos do trabalho, depois sermos felizes, a comprar o carro, o iPhone ou a viagem, está errado. O trabalho também tem que fazer parte da felicidade. Se pudesse escolher alguém, uma personalidade que esteja viva ou que já tenha falecido, para desenvolver eventualmente um departamento da felicidade, quem é que escolherias? A pessoa que me serviu de mentor, além da minha família, que esses são os primeiros, o meu avô e o meu pai são as pessoas que mais me inspiraram, porque me transmitiram, acima de tudo, os valores que hoje me norteiam. Isso é muito importante na minha vida. Mas o comendador Rui Nabeiro, sem dúvida, que é a pessoa que eu acho que inspirou também toda a gente a como cuidar das pessoas nas organizações e também como valorizar e cuidar da comunidade onde nós estamos inseridos. É o giving back, é nós devolvermos à sociedade aquilo que a sociedade nos ajuda a conquistar enquanto organizações. Portanto, a resposta teria que ser o Rui Nabeiro. E se falasses com o Ricardo com 18 anos, o que é que lhe dirias? Que o tempo é um dos nossos melhores aliados, não no sentido que nós devemos ficar parados à espera que as coisas aconteçam, mas que o tempo nos ajuda a resolver um conjunto de situações. Eu digo isto porque eu, quando cheguei à empresa com 22 anos, vinha com aquela pica toda da universidade e quis resolver tudo ao mesmo tempo. E não é possível, nós temos que dar tempo ao tempo para que algumas coisas se resolvam. E volto a dizer, isto não quer dizer que fiquemos à espera que as coisas aconteçam, mas percebermos que o tempo é importante para que determinadas ações tenham efeito e para que não queiramos tudo para amanhã. Como dizia José Saramago, não tenhas pressa, mas não percas tempo, não é? Olha, está perfeito. E se não fosse empresário, o que é que serias? Olha, os meus testes psicotécnicos davam todos medicina até o 12º ano, apesar de eu hoje achar que ia ser um médico muito infeliz. Provavelmente eras o dono do hospital a esta altura. Não sei, porque eu até desmaio quando vejo sangue, por isso ia ser um médico mesmo muito infeliz. Mas se calhar, se não fosse empresário, se não tivesse enverdado para esta área da gestão, poderia ter ido para a medicina. Sim. Foi um gosto estar aqui contigo hoje a falar da felicidade. Foi um gosto também para mim. Muito obrigado. Obrigada.